e o sabadão agitado aqui no Verdão. Vamos falar um pouco sobre o mercado da bola do Verdão. O lateral direito, né, o Kelvin, já deixou lá Moscou para assinar com o Verdão. Vamos acompanhar um pouco aqui também do André Hernan falando sobre outras possíveis contratações que o Palmeiras vai atrás. Mais um goleiro, o substituto por Richard Rios, mais nomes estão pautados no Verdão. E também vamos acompanhar aqui o Paulo Massini e o Danilo Lavieri falando a respeito do derby, né? O derby que não acabou ainda. Então vamos ver o que eles têm para dizer sobre a preparação do Palmeiras para esse jogo. Lembrando que os créditos oficiais vão estar na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos. Deixa o seu like, isso fortalece muito o vídeo, beleza? Tem mais enrolação? Bora pro vídeo. Vamos falar agora do Palmeiras, que tem jogo decisivo na quarta-feira e por isso deve propor para o seu treinador, deve propor para os seus jogadores um revezamento, um time alternativo para a próxima rodada do Brasileiro. No Palmeiras tem reforço à vista. O lateral direito Kelvin do CSK da Rússia foi liberado pelo clube para fazer exames com o Verdão e então concretizar essa transferência. Os dois times já acertaram o valor de 5 milhões de euros por esta contratação. Depois que o Kelvin fizer os exames, deve sim reforçar o elenco alviverde. Um outro jogador também movimentou o noticiário do Palmeiras nesta sexta-feira, no caso um cria da academia, já da casa. Estamos falando de Riquelme Felipe, atacante, que é considerado uma das joias da base alviverde. Mais uma base muito frutífera. Ele deve ganhar cada vez mais espaço, especialmente depois da saída do Estevão para o Chelsea. O contrato do Riquelme Felipe ia até o fim de 2028, foi estendido por mais um ano e agora se encerra em 2029. Eu tô aqui não realizando só meu sonho, mas como da minha família também, como de muitos lá de onde que eu saí também. Eu tô muito feliz e agora renovar com o maior campeão do Brasil é muito gratificante. Todos os jogadores, quando a garotada sabe da base, sempre passam uma confiança pra gente, né? Mas acho que nesse treino que eu passei aqui, acho que o Rafael Veiga falou comigo ali, deu uns conselhos ali, falou que era pra treinar firme, porque a oportunidade de aparecer e eu tinha que estar firme. O Palmeiras firmou uma multa contratual no valor de 640 milhões de reais para conseguir segurar ao máximo e também faturar com este jogador. Como eu disse, vem ganhando cada vez mais espaço, teve minutos na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e deve receber oportunidade também na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. O Palmeiras vai encarar fora de casa a equipe do Vitória e ele deve ganhar alguns minutos porque o técnico Abel Ferreira vai com um time bastante modificado, pensando na decisão da Copa do Brasil. O duelo de volta das oitavas de final vai acontecer na quarta-feira que vem. O Abel tem um problema bem relevante na defesa. O Bruno Fux sentiu um incômodo na coxa direita ainda no primeiro jogo, lá na Arena do Corinthians, fez exames nesta semana, um edema foi identificado e ele não deve ter condições para poder atuar no final de semana diante do Vitória. Com isso, para 2 jogos importantes, tanto do Campeonato Brasileiro quanto a partida de volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Abel só vai ter 3 zagueiros à disposição. O Gustavo Gomes, titular absoluto, apesar de não ter ido tão bem na primeira partida, além de outros 2 reservas. O Mikael, que é quem deve ficar com a vaga, e o jovem Benedetti. O Abel vai ter que fazer aí um quebra-cabeças para equilibrar as forças das suas opções na zaga para essas 2 partidas, do Brasileiro e também da Copa do Brasil. Um capítulo por vez, o Verdão vai fazer mais um treino no sábado pela manhã, sábado à tarde viaja para Salvador, inclusive é por lá, no domingo, que o Verdão vai entrar em campo contra o Vitória, num duelo marcado para 7h30 da noite. Essa não apareceu ainda. Carlos Miguel no Palmeiras, tem alguma possibilidade? Vocês vislumbram? O Palmeiras vai contratar o Barros falou isso na entrevista do Zona Mista. E o Palmeiras vai contratar um goleiro para o ano que vem. Só que, assim, até o final dessa temporada, o Marcelo Lomba é o goleiro, né? A ideia do Palmeiras é contratar no ano que vem. E provavelmente até lá o Carlos Miguel já vai ter um outro destino. Me surpreenderá muito se o Palmeiras fizesse movimento com o Carlos Miguel agora. Mas que vai contratar um goleiro, vai. E o ponto, o Gabriel Grando, que é um goleiro que trabalhou com o Rogério, o preparador de goleiros do Palmeiras, por isso ele é pretendido. O Grando não precisa chegar para ser titular. Não é que vai chegar um goleiro do Palmeiras e aí o Everton desaparece e o Marcelo Lomba. O Everton chegou ao Palmeiras quando tinha Fernando Praz e Jailson.
Estamos de volta. Vou pegar um minutinho para terminar de responder as perguntas aqui muito rapidinho, hein? Papum, né? Pinga fogo. Pinga fogo. Enzo Azini. Novidades sobre Marcel Ruiz? E alguém pergunta sobre o 8. O Palmeiras continua negociando, confiante que pode negociar, pode acertar a contratação por em torno de 10 milhões de euros. Falando de Palmeiras, voltando aqui ao derby. Falou merci. Deixa eu trazer uma informação de Palmeiras, de mercado. É importante essa informação. Tem muita notícia de GI, mercado italiano. Isso, notícia vinda da Itália e também alguns colegas aqui no Brasil. Eu conversei hoje com uma fonte do Palmeiras que me garantiu. Ele falou assim, André, pode cravar. Eu gosto dessa coisa, assim, é bem firmeza mesmo. Palmeiras não vende o GI. Palmeiras não tem interesse em vender o GI. O GI é um jogador que tem consultas, sim, me confirmaram, consultas do futebol italiano, mas Leila Pereira não vai vender GI, a diretoria não vai vender. É um jogador que não está à venda no momento. Pode mandar proposta? Manda proposta. O Palmeiras não vai abrir negociação. E tá na mira, então? Tá na mira. Falando ainda de Palmeiras, do derby e da polêmica que continua reverberando e repercutindo. O palmeirense ainda não esqueceu da questão polêmica da arbitragem, considera, né, que o gol foi anulado de forma errada. A linha ainda está torta, PVC, ou já desentortou a linha? Eu não consegui me convencer, consigo me convencer do impedimento nessa jogada, mas ok. Tá certo, eu estou brincando com você, PVC. Mas o Palmeiras foi até a CBF, Hernan, com um ofício reclamando da arbitragem do derby? Foi. Mandou ontem, no fim da tarde. Eu até estava falando aqui no de primeira que me surpreenderia se fizesse um movimento, mas não. A presidente Leila estava enfurecida ontem, né? Foi um dia seguinte, assim, de muito... da direção do Palmeiras está muito incomodada com os desdobramentos, né? Com os lances. E claro, todo mundo acompanhando as notícias, os debates e tal. E como todo mundo estava debatendo esse lance, a gente ficou aqui mais de uma hora debatendo praticamente aqui o lance. Então, isso fez com que a diretoria do Palmeiras tomasse uma atitude e a decisão foi fazer um ofício e mandar para a CBF, para a Comissão de Arbitragem, também para o presidente Samir Chaud. E lá o Palmeiras questiona que gostaria de ouvir da Comissão de Arbitragem uma resposta desses lances. Por que esses lances foram marcados? E pediu também para que tivesse ali uma resposta, um posicionamento dos árbitros, né? No caso do Wilton Pereira e também do Braulio da Silva Machado, árbitro que foi do VAR. Então o Palmeiras cobra e o Palmeiras entende que foi muito prejudicado, né? Então por isso, no final do dia, o Palmeiras redigiu um texto, redigiu um documento e enviou à CBF. Vai mudar alguma coisa? Não. Não vai mudar nada. Vai voltar atrás o jogo? Não vai voltar. Mas é aquela coisa que a gente sempre traz aqui. O Palmeiras entende que é importante esse posicionamento nos bastidores para acalmar o público interno, que aí é lá no clube, né? A região do tênis, que o PVC conhece muito bem. No tênis nem tanto. No tênis ali a galera é corneta. O tênis a turma do amendoim do clube. A turma do tênis apoia a Leila. Não apoia, mas eu digo, pressiona para ter posicionamento. Isso, a turma do amendoim, a turma do tênis, todos os corneteiros lá do... A turma do tênis é Pescarmona. Toda a galera corneteira lá do Palmeiras cobra. E isso dá uma acalmada no bastidor. Ponto, o Palmeiras se posicionou, está aqui. E, claro, também para o jogo da volta. Faz um efeito, querendo ou não. Dá aquela pressionada, né? Que já é aí um artifício que as diretorias costumam usar. Tem gente que acha legal, não gosta, tem gente que acha que é do jogo, enfim. E o Palmeiras se utilizando desta ferramenta, né? Para tentar pressionar a arbitragem pensando no jogo da volta. Mas antes do jogo da volta, tem um jogo do Campeonato Brasileiro, né, minha gente? Palmeiras enfrenta o Vitória, domingo, 7h30 da noite no Barradão. Esse jogo que tem transmissão do Premier, então vocês têm aqui o serviço completo. Qual que é a sua dica para a Sociedade Esportiva Palmeiras para quarta-feira que vem? Bom, conversei depois dos últimos dias aí, depois do jogo,
com o pessoal de diretoria, com o pessoal ligado a jogador, pessoal ligado à comissão técnica, e o clima da galera é de indignação. Assim, os caras estão indignados. Passou o tempo e eles continuam indignados. É muito do retrato do que foi a coletiva do Abel, né? Aquela coletiva que parecia que ele estava de luto. Parecia que ele chegou ali para conversar e que tinham avisado que a família inteira dele morreu, né? Porque ele estava, tipo, assim, falando assim, olhando para baixo. Coisa que eu nunca tinha visto o Abel daquele jeito, assim, tão resignado, sei lá se é a palavra certa, enfim. E aí, cara, para mim, o segredo disso tudo é tentar aproveitar isso de uma forma, é transformar isso em combustível, transformar essa indignação em a gente vai ganhar sim ou sim na quarta-feira. Vai para cima, vai massacrar, vai marcar saída de bola, vai cansar, vai ter cãibra. E eu espero que a torcida. Eu espero não, eu tenho certeza que a torcida, pelo menos por uns 20 minutos, vai apoiar pra caramba. Depois eu não sei o que vai acontecer. Mas no começo eu tenho certeza que vai estar clima de caldeirão e tal. Então eu acho que o Palmeiras tem que aproveitar essa indignação toda, e que em parte eu acho justa, porque a arbitragem foi ruim, o impedimento é inconclusivo, aí tem um monte de falta que dava para ter marcado, amarelo que dava para ter dado. Dependendo do critério do árbitro, poderia ter ido no VAR para aquele empurrão no Evangelista. Enfim, então tem que transformar isso em alguma coisa positiva, né? Como é que é o ditado? Transformar um limão em limonada? Sei lá, essas coisas aí, esses monte de ditado que a gente vai ter aí, de transformar uma coisa ruim em alguma positiva. Não resta, não adianta o Palmeiras só ficar chorando, e não adianta o Palmeiras depender de arbitragem. Temos o ditado, cobrir um tempo de UFC, não sei se a gente já falou sobre isso, de luta, e tem um ditado entre os lutadores que eles sempre falam, don't leave to the judges, que é não deixe para os juízes, eles sempre falam isso. Quando os caras perdem, ficam revoltados, eles falam, não, porque para mim foi injusto, 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 e no final eles falam, mas tem um ditado que não deixa para os juízes, né? Então é isso, o Palmeiras precisa não depender de arbitragem, não depender de pênalti, de milímetro, precisa fazer 2, 3, 4, 5, o que for contra o Corinthians. A exemplo do que o Palmeiras já fez em outros momentos. Não recentemente, mas já fez. Perfeito, meu caro. Bom, mas é o seguinte, domingo tem jogo, né? Vitória do Barradão e o Palmeiras não está numa situação assim, que podemos dizer, confortabilíssima no brasileiro. Tá atrás, quer dizer, diante dos outros 17, tá. Mas precisa, né, pensando no título, não dá para pensar em outro resultado se não ganhar do Vitória lá. Não é fácil. Vitória cresceu, o Carille é um treinador que sabe trabalhar sistema defensivo, campo pesado, desgaste, tudo isso que a gente tem visto aí, mas tem que fazer um outro esforço aí para ganhar o jogo domingo, né? Sim, o Vitória vem, como você disse, crescendo, né? Segurou o empate com o Botafogo no Rio de Janeiro, aí depois ganhou do Bragantino, aí o empate com o Sport não dá para falar que dá para comemorar, mas o empate com o Mirassol é um bom resultado. Então o Vitória vem crescendo, o Palmeiras jogar lá no Barradão é sempre difícil, e não dá para abrir mão, né, desses pontos. Embora essa rodada tenha uma particularidade que eu acho, que é o fato de Botafogo e Cruzeiro se enfrentarem, né? Então no final dá alguém ali vai perder ponto. O Cruzeiro também não tá longe de estar confiável. E eu tô curioso para saber como vai ser a postura do Flamengo também, né? Também se vai poupar, se vai jogar força máxima, enfim, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. É uma rodada em que o Palmeiras, pelo menos um empate, e lógico que a vitória é fundamental, mas se for um empate e ganhar do Corinthians, tá pago. O problema é que se empatar e for eliminado, aí, meu amigo, aí é caos, né? Mas como você não pode escolher, como você não pode planejar nesse nível, tem que dar o máximo para tentar ganhar. Acho que ele vai rodar um pouco do time. Com certeza o Fux não joga, ele tem edema, né? Mas pode ser que quarta-feira não dá para descartar. Lembrando que o Aníbal teve edema lá no Mundial e foi uma recuperação até que rápida. Então, não dá para descartar o Fux quarta, mas dá para descartar o Fux contra o Vitória. Dá para rodar um pouco do time, né?
põe o Flaco para jogar um pouco, põe o Martínez para jogar um pouco, põe o Marcos Rocha para jogar um pouco. Dá para você fazer um time poupando um pouco e que tem capacidade de fazer ponto ou de vencer o Vitória no Barradão. De novo, é um jogo difícil, é um jogo que vai ser travado, mas eu acho que o Palmeiras tem capacidade. E outra, eu vi o Felipe Melo falando esses dias, depois do jogo, não lembro quando, em qual momento, mas eu assisto Mesa Redonda o tempo inteiro. E aí o Felipe Melo falou, o Palmeiras tá mal, vai viajar, tá cansado e tal, mas ao mesmo tempo, se tem algum time que tá preparado para loucura que é o Palmeiras, né? Tem um monte de jogador aí. Então o Palmeiras gastou e tem capacidade de fazer isso, né? Falta um cara assim, saudades do Felipe Melo, viu? Ele tem a visão Falta de pra mundo dele. cacete. Então, ele tem a visão de mundo dele, eu tenho a minha, e a gente não necessariamente precisa concordar com tudo, né? Mas dentro do campo falta, viu, cara? Porque se fosse o Melo tivesse em campo, cara, o Melo ou qualquer outro jogador com esse perfil, o Garro ia estar tentando bater a falta até agora. Que coisa mais juvenil, mais criancice, mais quinta série foi aquele comportamento da defesa do Palmeiras na hora do gol, Danilo. Eu não me conformo, sério. Sério, eu tô. Não, é realmente, assim, o que eu achei é que, assim, o Palmeiras, a gente falou por toda a semana, né, de comportamento, concentração, eu achei que 97% do jogo o Palmeiras estava até que concentrado. O Corinthians bateu um pouco mais, o juiz deixou o Corinthians bater mais, e aí por 2 minutos, 2 segundos que o Palmeiras desconcentrou, foi o lance do gol. E uma desconcentração geral, né? O Yuri empurra o Sousa para deixar bater a falta rápida, o Garro bate a falta rápida, o Mateuzinho põe na cabeça no meio de 4 caras e o Memphis sobe e faz o gol. Então, assim, foi 1 minuto de desconcentração e foi o suficiente. O resto do jogo eu achei que o Palmeiras estava concentrado, faltou ser mais incisivo, faltou ser letal, né? Faltou não ser arame liso, como a gente fala no o ditado aí do futebol. Mas é isso que você falou, foi um comportamento assim ruim, e aí falta um pouco da experiência de travar o jogo um pouco, falta um pouco de uma peitada, sabe? Não estou dizendo violência, não estou dizendo xingar, mas é um pouco de malandragem, um pouco de, porra, provocar um pouquinho também, sabe? Enfim, falta um pouco, eu acho que isso não tem um jogador hoje que faz isso. Muitas vezes fica concentrado isso no Abel, e aí o Abel tem as limitações porque ele tá fora de campo, porque ele tá um amarelo, porque ele já é marcado. Falta um pouco disso, sabe? O que ao mesmo tempo, também não posso ser hipócrita aqui, de que dependendo do nível que a gente vê, fica chato, né? Também assim, né? Então, assim, tem um limite entre ser inocente e ser o mala do cacete, tipo o Hulk, né? Tem um limite ali entre ser o bonzinho e ser o insuportável. Eu acho que o Palmeiras Não precisa sei se encontrar esse você. meio do caminho aí. Só para a gente encerrar o nosso papo, não sei se você lembra, claro, do lance do goleiro, né, que vai lá tirar satisfação. Cara, você vê que quando chega o Martínez, simplesmente ele espalha a rodinha, os jogadores do Palmeiras vão recuando, 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 recuando. Quer dizer, parou, né? Tem que encarar, né, velho? Tem que encarar, porque nessa hora vale um cartão, sabe? É o que o Um Veiga, lembra amarelo. o Garro foi tirar satisfação com o Estevão e o Veiga deu aquela Lembro, chegada. Que ele lembro. foi expulso nesse lance, né? Não lembro agora. Ou ele tomou amarelo Foi, e tinha o segundo amarelo, sei lá. acho que foi. Sim. Então, assim, ali passou um pouco do ponto, mas, sabe, é isso que eu tô falando, tem que encontrar esse meio termo, né? Esse caminho de você não deixar o adversário à vontade e de não ser o cara insuportável, de não fazer o que a gente tanto critica, que vários times fazem, né? Não podemos ser hipócritas aqui também, de tipo, não, acabou o jogo. Tipo as leis de Itaquera, que Itaquera tem um regulamento próprio. Não dá E para tem achar mesmo. que, né, pode fazer aquilo ali naquele nível, mas não também, enfim, às vezes precisa um pouco disso, precisa de um pouco de malandragem, e eu acho que falta. Não sei se é porque tem algumas teses, né? Eu passei os últimos dias recebendo mensagens raivosas no meu Instagram de parte de alguns torcedores, e alguns falam assim: só tem gringo que não sabe o que é Palmeiras e Corinthians. Aí tem outros que falam: é o time em formação, o Abel não explicou para eles o que é derby até agora.
Aí o outro fala assim, é um monte de moleque que não tem responsabilidade, que falta alguém mais experiente. Ah, falta alguém que topa ser expulso para acabar com o jogo. Enfim, tem um monte de tese, né? Um monte de gente brava, um monte de gente procurando culpado. Mas eu acho que falta, sim, dá pra gente falar que falta um Felipe Melo, seria muito bem-vindo. Família, então essas foram as notícias do vídeo de hoje. A gente acompanhou ali o pessoal do Esporte na Band falando da preparação do Palmeiras para o jogo de amanhã, né? Palmeiras que pode aí rodar o elenco, bem provavelmente, por conta do jogo de quarta-feira contra o Gambá. A gente também viu o André Hernan trazendo alguns nomes ali pra gente, como o Marcel Ruiz, né, do Toluca, o Carlos Miguel, o ex-Corinthians também, que o Nottingham Forest parece que vai liberar ele. O Kelvin já tá certo, já praticamente deixou o Moscou para vir assinar com o Verdão, lateral direito Kelvin, né? O que importa mesmo é quarta-feira, entendeu? O jogo de amanhã pode entrar com o Sub-20, pode entrar com os moleques da base. O que importa mesmo é passar a quarta-feira dos Gambá, entendeu, mano? O jogo de amanhã a gente sabe que o Abel vai rodar o elenco, então o Ricardo Felipe, que renovou o contrato com o Palmeiras, bom moleque, bom jogador, viu, mano? Moleque bom de bola. Provavelmente vai ter mais espaço amanhã. Já teve ali alguns minutos contra o Grêmio também, né, mano? Então amanhã é bem provável que vá para campo também. Então é isso, família. Essas foram as notícias de hoje. Os canais oficiais vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like. Fortalece aí com seu like, beleza? Que o like fortalece muito o canal. Ajuda muito o nosso trabalho. E amanhã a gente vai trazer um pré-jogo, cara, completão, com os bastidores, provável escalação, tudo a respeito do Verdão para vocês, beleza? Então se inscreve e ativa o sininho aí para não perder nenhuma notícia do Palmeiras, beleza? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra. Porque é louco. É nóis.